Olá, pessoal. Essa é uma aula de continuação, tá? Então, o mesmo material que nós estamos utilizando, eu vou passar até o slide onde a gente estaria utilizando, tá? Então, a videoaula anterior, né, a primeira que eu deixei para vocês, trabalha toda essa parte inicial aqui das questões de evolução, né, da concepção de trabalho e da evolução da área de gestão de pessoas, e vai até a primeira parte aqui, onde a gente vai começar a falar um pouco de planejamento estratégico de pessoas, tá? Eu coloco uma questão inicial aqui, que é por onde começar, né? Porque, em geral, as empresas que atuam no nosso mercado, elas têm a ter um comportamento de reação, de mitigação. O que significa isso? Boa parte dos gestores organizacionais ou de gestão de pessoas, eles não planejam, eles simplesmente agem apagando o incêndio. Quando surge o problema, a gente resolve. E não existem ações preventivas para que fatos, situações, problemas que se repetem na organização passem a não existir mais, tá? Então, quando eu tenho só reação e não prevenção antes do problema acontecer, eu não tenho planejamento. Nós vamos ter uma atividade, vocês já têm postado lá no Moodle, que vai trabalhar exatamente com isso. A área de pessoas, em geral, ela é subestimada na questão de produção de indicadores. Nós temos uma série de indicadores importantes que podem ser utilizados nessa área, mas, em geral, não são muito usados. Então, um monte de informação útil deixa de ser agregada para tomada de decisão, enquanto os dados, em geral, já estão ali prontos para serem utilizados, tá? Então, vamos começar a falar de planejamento. Quando a gente pensa em planejamento de pessoas, tem que pensar também que vamos incluir nesse planejamento o envolvimento de indivíduos, tá? São as questões pessoais de cada um dos colaboradores que está participando do grupo, tá? Seja um grupo pequeno de departamento ou o grupo todo, como organização, estudar o quanto aquele indivíduo faz parte da organização, o quanto ele afeta o trabalho ao redor do grupo onde ele participa, o quanto as competências dele fazem parte do que a organização precisa, como foi o processo de contratação, tudo na verdade deveria ser planejado, tá? E não avaliado posteriormente. Mas a gente deve considerar, dentro do planejamento de pessoas, quem são os indivíduos, quais são as suas características, quantos são e quais são os grupos dentro do trabalho. Vocês sabem que isso, quando a gente fala em grupo, a gente não está falando só em processos e em questões formais, a gente está falando em grupos formalizados, que fazem parte dos departamentos, que constituem-se através da hierarquia, né, chefias, coordenações, subordinações, mas existem grupos que são informais dentro de todas as empresas, organizações e instituições. E esses grupos devem também ser considerados no planejamento. Por que isso? Porque, querendo ou não, esses grupos existem e influenciam muito o andamento da organização. A gente tem um exemplo agora, que, né, em função de todo esse acontecido do coronavírus, o que tem acontecido? Isso é uma questão que eu vou dar em função de uma opinião minha. O que acontece? A gente percebe que há uma liderança informal assumindo a frente, né, falando a respeito das informações do governo federal, que é o Ministério da Saúde, né? O ministro da Saúde tem sido uma figura presente, né, nas declarações, nas representações, e acaba se configurando como uma liderança informal, e em muitos momentos até sendo colocado acima da presidência. Por quê? Porque neste momento ele é uma liderança e tem o conhecimento técnico capaz de nos dar informações. Então, ele é a pessoa mais importante nesse momento, apesar de não ser o presidente do país, porque ele tem a informação técnica. Isso, dentro de uma organização, também pode acontecer. Em um dado momento, a organização passar por alguma situação, mudar as chefias, e as pessoas que já estão lá, ou a pessoa que tem mais conhecimento da empresa, ou tem mais conhecimento do processo técnico, assumir
né, sem que ele seja chamado ou colocado lá, ele assumiu uma liderança informal dos grupos, né. Não é exatamente a mesma coisa, mas é só para vocês vislumbrarem uma situação onde isso pode acontecer. E essas lideranças ou esses grupos informais influenciam, totalmente o andamento da organização, para o bem ou para o mal. Os processos, né, que tem a ver com o andamento das atividades, o tempo de cada tarefa, o quanto os processos estão interrelacionados e os recursos, né? E aí, recursos a gente não fala mais nas pessoas, a gente está falando em recursos financeiros, tecnológicos, de produção, né, as matérias-primas, recursos que são úteis na produção do produto ou do serviço que a empresa elabora, produz, desenvolve, certo? Então, pensando nisso, quando a gente fala nas pessoas e leva em consideração indivíduos e grupos, a gente está falando no que a organização tem, e essa avaliação tem que ser feita de forma constante em termos de capital humano. O que é o capital humano? É o conjunto de habilidades, atitudes, valores e conhecimento dos colaboradores. Então, esse capital humano é o que vai, né, mais tarde, fazer parte do que a gente chama também de capital intelectual. O quanto a empresa sabe e o quanto esse conhecimento, esse conjunto de habilidades, atitudes, valores individuais se refletem no conhecimento, nas atividades da organização e se transformam também em conhecimento, em ação grupal, organizacional, certo? Então, nesse contexto, a gestão de pessoas deve atrair, reter e desenvolver, né, motivar os colaboradores. Então, como eu faço para atrair capital humano de qualidade? Pessoas com habilidades que interessam para minha empresa, que tenham atitudes que sejam importantes, tenham valores e conhecimento capaz de fazer a minha organização se tornar mais competitiva no mercado. Além de pensar, então, no que eu preciso planejar, que tem a ver com as pessoas, os recursos, os processos e os grupos, eu resolvi trazer para vocês algumas questões que têm a ver com fundamentos básicos para a interação entre as pessoas e as organizações. Anteriormente, a gente falou, né, no material anterior, a respeito dessa dificuldade nesse antagonismo que muitas vezes existe entre pessoas e organização, entre operação e chefia, né? Então, o que seriam ações importantes para se pensar e para melhorar essa relação entre esses dois lados que muitas vezes se colocam dessa forma na organização? Então, para uma organização existir, são necessárias pessoas. Isso é um preceito básico. Não existe organização que vai ser totalmente mecânica, totalmente ligada a robôs, tecnologia. Sempre a presença humana, e cada vez mais, talvez, ela seja necessária. A gente já fala hoje em tomada de decisão por inteligência artificial, em outros elementos tecnológicos que acabam agregando valor à nossa tarefa ou facilitando o processo, mas, por outro lado, a questão humana, ela é o que vai estar por trás sempre desse algoritmo planejado, dessa tecnologia desenvolvida. Então, todas as questões tecnológicas também precisam de um ser humano. Além disso, a gente tem uma necessidade hoje cada vez maior de um envolvimento das pessoas, seja por via remota, como está acontecendo com a gente hoje, ou de forma presencial, né? E essa situação toda também nos faz refletir a respeito disso, porque afinal, o quão importantes são as pessoas, o quão difícil é fazer as mesmas coisas sem olhar nos olhos das pessoas, sem conseguir tocar, abraçar, né? O quanto isso influencia o nosso comportamento, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas essa interação não presencial, ela é, talvez para algumas pessoas, uma tortura, uma coisa muito difícil de lidar no dia a dia, né? Por isso que está tão difícil de manter algumas pessoas dentro de casa, né? Então, faz diferença, sim, mas a interação, seja ela qual for, remota ou presencial, ela é extremamente importante, vai ser sempre o fundamento básico de uma organização. Toda organização vai precisar de pessoas com capacidades, competências, valores para estar em funcionamento.
O que mais? Os colaboradores têm percepções, interesses e necessidades individuais e coletivas. Entender que o colaborador ele está ali na organização para contribuir com sua prestação de serviço e ter um retorno, ok, faz parte, é isso mesmo. Mas ele também pode trazer uma enorme colaboração coletiva para a organização, no sentido de que uma percepção diferente em relação a uso de um produto, a adequação de uma parte, uma peça que está sendo vista pelo consumidor de uma forma ruim, tudo que o colaborador pode trazer e carregar para a organização nem sempre está explicitado. Então, quanto mais envolvimento a organização tem com seus colaboradores, quanto mais ela conhece o potencial deles, não só talvez na sua área de atuação, mas todo o seu potencial em termos de habilidades e conhecimentos, talvez ela possa também, além de motivar o colaborador a participar, agregar valor por meio de questões que ela não previa antes. O que mais? Os colaboradores têm um papel fundamental no resultado da organização, seja no fracasso ou no sucesso. Então, representando, né, o que eu mencionei anteriormente, o capital humano e intelectual da empresa. Quando a gente perde um colaborador, essa perda pode representar uma enorme perda de capital humano e intelectual da empresa. Se alguém que tem um know-how, por exemplo, numa área, um conhecimento de muitos anos numa área que não é uma área fácil de encontrar pessoas conhecedoras, a empresa pode ficar patinando por muito tempo e tendo que contratar várias pessoas para suprir essa única pessoa que não está mais lá. Então, uma pessoa ou mais pessoas, o envolvimento às vezes dessas pessoas é o que traz o resultado. Né? A gente fala em processos sinérgicos, né? Por exemplo, aquela concepção, vocês já devem ter ouvido isso, né? 1 mais 1 é 2, mas 1 mais 1 pode ser 3, né? Pode ser 5. Depende da relação e da interação que essas pessoas produzem juntas. Então, a soma desses capitais humanos podem gerar um capital intelectual diferente, né? A soma dos conhecimentos, e é por isso que cada vez mais se fala em trabalhar com equipes interdisciplinares e pensando nessa agregação e nessa interação que produza valor, não só valor humano, mas também intelectual, né? O que mais? Organizações devem constantemente educar, planejar e integrar os colaboradores. Isso é uma constante óbvia. Treinar é o básico, né? Treinar é capacitar a pessoa para fazer o seu trabalho, tá? Eu não estou fazendo nada além da minha obrigação. E se eu quiser uma pessoa que já saiba fazer o trabalho, normalmente eu vou ter que pagar mais por isso. Mas criar um processo de educação e um planejamento para educar os meus colaboradores e desenvolver os meus colaboradores pode gerar, como consequência, uma dedicação maior, uma percepção de que a organização investe em mim, então eu posso ser mais dedicado à minha organização. Posso criar um processo de integração maior entre as pessoas, já que o trabalho está compartilhado em termos de conhecimento entre todos. Então, todos esses processos podem fazer com que esse planejamento, que me dá um resultado de produtividade, de resultados com o cliente, enfim, possa também ter resultados intangíveis, né, que tem a ver com a motivação, com a integração dos colaboradores, e eu não consigo muitas nem mensurar, mas que afetam diretamente o resultado. Bom, o que mais eu trouxe aqui para vocês a título de conhecimentos ou definições básicas de estratégia, tá? O que é estratégia? Talvez alguns já tenham ouvido falar, a gente já falamos em outras disciplinas dentro dos cursos de administração e ciências contábeis, já se fala em outras cadeiras a respeito disso, mesmo inicialmente, né? Mas estratégia é uma palavra bem comum, né? Quando a gente pensa na estratégia, normalmente na administração se usa os exemplos da questão militar, né? Porque muito do que a gente trabalha deriva das concepções militares mesmo. O que é estratégia de guerra, né? É pensar numa forma de obter sucesso, atacar meu inimigo sem ser atacado, né? Ou obter algum ganho sem ser abatido, sem ter perdas, né? Enfim, então estratégia é estudar
o mercado, é estudar o outro, é estudar a situação e pensar na melhor forma de obter um melhor resultado naquele dado momento. Tá? Como nós já vimos em aula, a estratégia é o caminho, né? Então, eu tenho o objetivo, lembram, de chegar em casa, né? E eu posso fazer vários caminhos que me dão, às vezes, o resultado de forma mais rápida, ou me dão um resultado diferente, me dão um resultado, né? Então, a estratégia é a escolha que a organização faz da forma com que ela vai interagir com o ambiente, tá? Isso é uma das formas da gente definir a estratégia. A minha escolha da forma como eu vou interagir com o ambiente, certo? Porque a forma como eu interagir com o ambiente vai determinar a forma como eu vou ser visto pelo mercado dentro do ambiente competitivo. Eu sou uma empresa organizada, eu sou uma empresa desorganizada, eu sou uma empresa reativa, ou seja, eu espero tudo acontecer, eu sou o último a me movimentar. Eu sou uma empresa seguidora, eu sou uma empresa líder, eu sou uma empresa inovadora. Então, o meu posicionamento no mercado vai definir como o mercado vai me ver. Isso implica em concorrentes, isso implica nos meus clientes, possíveis clientes. Então, essas escolhas têm que ser planejadas. Eu trouxe aqui um exemplo, né, da gente, como é que a gente pode pensar em estratégia, voltando, né, um pouquinho numa outra disciplina, que é a biologia, tá? Já se pensava de forma em estratégia, né? Só que de uma outra maneira, no momento que a gente estudou as teorias evolucionistas, naturalistas, né? Nós temos dois teóricos muito conhecidos, o Darwin e o Lamarck, que, né, propuseram teorias evolucionistas diferentes, né, que tem a ver com o quê? O que são as teorias evolucionistas? A base delas é pensar numa adaptação ao ambiente. E o que é estratégia? Basicamente isso. Como a empresa, a organização, que é um ser vivo, que é uma orgânica, né, porque ela é formada de pessoas, como essa organização, que tem pessoas, recursos, processos, lida com o ambiente externo, com as mudanças, com os concorrentes, com as exigências legais, com os clientes, com tudo, tá? Então, da mesma forma, Lamarck, né, ele, não vamos falar de todos os princípios, ele tinha 3 princípios, mas basicamente ele acreditava que os seres evoluíam e existia uma das leis dele, é a lei do uso e desuso. Então ele acreditava, por exemplo, que a girafa ela tinha o pescoço mais comprido porque ela precisou se desenvolver. Então os galhos mais altos eram mais altos e tinham as folhas melhores. Então para que ela pudesse alcançar ao longo da evolução da espécie, o pescoço foi ficando mais comprido. Tá? A teoria dele foi refutada, né? E ele é um antecessor do Darwin, que mais tarde falou na evolução no sentido de trabalhar a teoria da seleção natural, né? Que onde os seres mais adaptados seriam aqueles que sobreviveriam, né? E a gente pode usar essa comparação para falar hoje do mercado, né? Mais ou menos assim que acontece, as pessoas, as empresas, né, se posicionam no mercado e quando tem uma diversidade muito grande, por exemplo, de empresas do mesmo setor, tá? A gente pode falar, eu sempre dou esse exemplo em aula, porque eu gosto dele. Essas barbearias masculinas, né? Elas apareceram e começou a pipocar, né? Então é sempre assim que acontece. Surge uma oportunidade de mercado ou de negócio, começa a dar certo para alguns, outros criam, então surgem muitos trabalhando com a mesma concepção. O que acontece? Todos ficam no mercado? Não. O mesmo processo da seleção natural acontece com as organizações. As mais bem preparadas acabam sobrevivendo. E bem preparado significa o quê? Planejamento, organização interna, seleção adequada das pessoas, né? Então, por isso que eu estou usando essa comparação, né, com as teorias da biologia para fazer uma retomada dos conceitos estratégicos, tá? Então, a diferença básica entre pensar nas questões de seleção natural para biologia e pensar
no que a gente fala hoje para o mercado, é que nas organizações, os gestores, estrategistas, né, eles vão usar o que? A imaginação, raciocínio lógico para acelerar os efeitos da competição e a velocidade das mudanças. Então, eles podem ser protagonistas, né? Eles podem alterar o ritmo dessa seleção, como bolando estratégias e ações para o mercado, tá? Então, essas ações podem me colocar numa posição, né, de melhor posição do que os meus concorrentes e me garantir a permanência, ou me tirar do mercado, tá? Então, esse exemplo, eu acho que ele é bem interessante e serve para a gente ter uma lembrança do que significa o conceito estratégico, sem remeter sempre às questões de guerrilha, né? Bom, como o planejamento estratégico pode organizar a empresa, como ele pode ajudar a empresa? Antigamente se falava em fazer planejamento estratégico pensando em planejamento durante um longo período, por exemplo, 5 a 10 anos, né? Hoje já não se faz mais isso, né? Os planejamentos podem durar 2 anos, 1 ano, em função do que? Exatamente da quantidade de transformações que a gente tem ao longo do tempo, tá? Então, no que o planejamento pode auxiliar a organização? Um planejamento estratégico como um todo ou um planejamento de pessoas, tá? Ele vai assegurar a continuidade do comportamento atual no ambiente, quer dizer, tudo que eu estou fazendo certo eu posso manter, posso saber, conhecer o que eu estou fazendo certo. Sinaliza aspectos inadequados, então quer dizer, eu escolhi uma estratégia pelo caminho A, da forma A, mas eu percebo que tudo que eu estou fazendo está tendo um resultado negativo. Eu posso ir percebendo e sinalizando quais são esses aspectos que não estão funcionando. Mas se eu não tiver um planejamento, como é que eu vou saber o que eu previ e o que eu estou fazendo e o que está dando errado? Eu não tenho nem como fazer uma avaliação. O planejamento ajuda a focar nas relações que são mais adequadas, né, às mudanças, reações, desculpa, que são mais adequadas às mudanças, tá? Então, quer dizer, eu sofri o impacto do mercado em relação a uma tecnologia, a saída de um funcionário, a entrada de um concorrente, e nós agimos de uma forma X, né? E a gente percebe que isso funciona. Então, eu posso ter planos de contingência em função das reações que eu tive num dado momento. E naquele momento foi um imprevisto e eu posso, numa outra situação, já não ter mais aquilo como um imprevisto, eu ter um plano para, em caso de ocorrência, eu poder utilizar. E é possível antecipar eventos e indicações, então, exatamente o que eu estou falando, e eu não ser mais pega de surpresa. Quando eu perceber algumas questões de mercado que estão se repetindo, eu já ter soluções previstas para que elas sejam adotadas. Eu trouxe para vocês aqui a título de conhecimento, tá? 3 filosofias básicas que têm a ver com planejamento estratégico, tá? Que seguem a linha de conservadorismo, otimizante ou prospectivo, tá? Então, caminhos que a organização poderia adotar, né, sendo uma escolha estratégica de cada uma. O que é o foco conservador? A ideia é a manutenção, a estabilidade do que já tem. Tá? Então, esse tipo de organização não gosta muito de mudar o que está acontecendo. Tá? Existe o planejamento, mas sem muitas questões diferentes. Tá? Há uma repetição do que já funciona. Então, a busca vai ser sempre por resultados bons, né? Por sobreviver, por manter, por garantir, né? E, em geral, esse tipo de planejamento vai funcionar em um ambiente estável, tá? Um ambiente onde o produto ou serviço não sejam altamente afetados por qualquer mudança do mercado, certo? Onde tem mais tempo de reação. O ambiente otimizante, né, é aquele que tem um foco diferente, ele já tem o interesse de focar na melhoria. Então, eu não gosto de manter a minha situação status quo, eu gostaria sim de inovar no sentido de colocar coisas novas no mercado, ser mais arrojado no sentido de lidar com as situações que surgem para mim, planejar as situações de forma inovadora, tá?
Nesse caso, a busca é por melhores resultados. Então, eu não gostaria de atingir os mesmos números que eu já tenho. Eu quero mais. Eu acho que eu posso buscar mais com esse tipo de planejamento. Então, ele é muito mais ousado do que o primeiro, tá? E nesse caso, a preocupação é assegurar decisão adequada a processos de mudança que possam surgir. E por fim, o prospectivo, ele tem um foco no futuro, tá? Em pensar além do que está acontecendo agora e buscar os resultados melhores em o que vem à frente ainda. Então, eu não planejo só o hoje, mas eu planejo o que pode vir em função de cenários. Eu projeto coisas que podem vir a acontecer considerando as contingências, considerando o ambiente, tá? Então, o que está acontecendo no mercado hoje, no Brasil, né? A situação econômica, a situação da saúde e o quanto o meu negócio pode ser afetado por isso daqui a um ano, tá? Então, não só como é afetado hoje, mas como pode ser afetado daqui a um ano. Então, esse tipo de planejamento visa ajustar-se às novas demandas e antecipar-se. Então, o foco é no ambiente mais dinâmico, tá? Então, o primeiro ele tem um foco na estabilidade, o segundo na inovação e nos resultados, e no terceiro caso eu estou me antecipando, eu estou buscando resultados de futuro. Voltamos para o conceito de estratégia, tá? Mais um conceito de estratégia tem a ver com estar condicionada pela missão, visão e objetivos. Normalmente, o conceito de estratégia ele está ligado às filosofias base de formação da organização, tá? E é importantíssimo para a empresa entender que elaborar missão, visão, objetivos, valores não é importante só para botar um quadrinho na parede, na rede social da empresa. É importante porque o que está escrito ali, a empresa deve levar ao pé da letra, deve ser um norteador das ações da empresa. O que é a missão? A missão da empresa diz quem a empresa é, o que ela faz, por que ela existe, tá? Por que fazem o produto ou serviço que fazem? Para que serve a missão na área de gestão de pessoas, tá? Ela é, como eu falei, um orientador, certo? Ela pode servir para clarificar e comunicar os objetivos e valores da organização, declara formalmente para que ela existe, ela serve para preservar a identidade da organização, do grupo de trabalho. Preservação de identidade nunca foi tão importante como é hoje, individualmente, organizacionalmente. Quem somos? Por que estamos aqui? E cada vez mais as pessoas estão buscando empresas com a qual elas se identificam, tá? Na filosofia de ser, de existir. Então, traduz a filosofia organizacional ao grupo, valores, crenças que, em geral, surgem com o fundador. Eu coloquei aqui no material para vocês alguns exemplos da Google e da Natura. Vejam que tem um tamanho bem diferente, não tem um padrão. Então, quem escreve, a organização coloca da melhor forma que ela achar que precisa colocar. Mas a sugestão é sempre que ela seja colocada de forma mais curta possível e contemple tudo que a organização gostaria de dizer. Então, vejam a da Google, tá? Organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal, certo? Então, eu não vou ler a da Natura, ela é muito grande, tá? Mas a gente consegue ver que é uma tradução do que a empresa faz e a finalidade dela, tá? De forma bastante simplificada para que qualquer pessoa possa entender. Bom, eu não falei aqui na visão, nos valores, né? Mas visão é um pouquinho diferente da missão, porque a visão, ela diz o que a empresa gostaria de ser, tá? Enquanto a missão fala a respeito do que a empresa faz, porque faz, a visão é o que a empresa gostaria de ser, fazer daqui a alguns anos, né? Por exemplo, eu gostaria de me tornar o principal banco de dados de informação do mundo, o maior banco de informações do mundo. Poderia ser a visão de futuro da Google? Pode ser. Eu já acho que já é, né? Então eu não sei qual seria a visão de futuro para eles, mas
e pensar como eu gostaria de estar daqui a algum tempo, tá? Valores, em geral, esses valores são elaborados em conjunto com as pessoas da organização e muitas vezes tem uma influência muito forte de quem fundou a empresa, tá? Assim como as crenças que fazem parte da empresa e vão fazer parte, vão constituir depois o que a gente chama de cultura organizacional. Bom, eu coloquei aqui nesse material uma ferramenta, tá? Que serve para ajudar a empresa a se organizar e no final incluir, inclusive nessa aula que eu não tinha colocado no material de vocês, eu ia explicar na aula, né, presencial, que é uma ferramenta de planejamento que é bastante simples e é o 5W2H. Mas quando a gente fala em objetivo, né, a gente tem que lembrar que o objetivo é diferente do sonho, tá? O objetivo ele tem algumas características para ser considerado um objetivo atingível, palpável, organizacional, tá? Então, essa ferramenta, o SMART, né, a gente usa essa palavrinha para lembrar quais são essas características, tá? Ele tem que ser específico, mensurável, avaliável, ele tem que ser relevante de alguma forma para a organização, para o contexto, e tem que ser possível de ser medido no tempo, ele tem que ter um prazo, tá? Nos últimos 10 anos, 1 ano, 6 meses. Importante ter uma especificação, certo? Então, eu não posso fazer assim, eu gostaria, o meu objetivo é ser 20% maior que os meus concorrentes e deixar assim. Não existe isso. Eu não consigo avaliar isso, eu não consigo, né, verificar a relevância e eu não consigo trabalhar isso sem nenhum prazo. Tá? Quanto tempo eu tenho para isso? Por que isso tudo é importante? Porque a partir desse objetivo eu vou elaborar os planos de ação. E esses planos de ação se tornam ação para cada um dos colaboradores que estão na minha empresa. Então, cada um faz a sua parte para que toda a empresa atinja esses objetivos. Estratégia também é comportamento global integrado da empresa. Geralmente vai envolver nível institucional, projeção de longo, médio e curto prazo. Envolve sempre toda a empresa, deve envolver, não é algo dos gestores da gestão da empresa. É um mecanismo de aprendizagem organizacional, principalmente, como a gente fala, não pode ser só um planejamento de mitigação, ele tem que ser um planejamento que vai servir para ser estudado, para que os erros não sejam repetidos, e parte sempre dos objetivos, da missão e da visão da empresa. Tá? Bom, a gente fala no gestor de pessoas. Esse gestor de pessoas, quem ele é? O gestor de pessoas tem uma tarefa, uma não, várias tarefas sempre bastante difíceis, tá? Porque ele precisa ter conhecimento estratégico, ter integração entre as ações do setor de pessoas, da área de pessoas, com as outras áreas da empresa. É ele que precisa avaliar as pessoas que entram, ele precisa ser responsável por controlar os indicadores das pessoas da empresa, trabalha com aqueles 6 processos que a gente viu anteriormente, né? De entrada, desenvolvimento, pagamento, demissão, né? Todos os processos da área de pessoas têm a ver com o gestor ou gestores, coordenadores da área de pessoas, tá? Eu acabei representando ali o gestor e as pessoas ali do lado, né? Porque o gestor de pessoas, ele não precisa saber tudo, assim como um bom líder não precisa saber tudo, mas ele precisa saber como conduzir as pessoas da melhor forma, usando as suas capacidades, para que elas deem todo o seu potencial e possam, da melhor forma, atingir os resultados, tá? Então, eu sei quais são as competências, habilidades das minhas pessoas, do meu grupo funcional. Então, eu sei quem é melhor com cálculos, eu sei quem trabalha melhor com as emoções, eu sei quem consegue conciliar mais tarefas. E usando esse conhecimento a respeito dos meus grupos de pessoas, eu consigo fazer com que eles trabalhem de forma mais acertada, porque eu vou colocar eles para fazer os trabalhos, as tarefas que melhor condizem com o seu perfil, tá? Isso é um gestor de pessoas.
além de trabalhar sempre na antecipação e não só na mitigação. Aqui eu tinha colocado para vocês refletirem um pouquinho, a gente ia discutir a respeito de as atuais contingências do mercado, quais são elas, o que são elas, né? Quando eu elaborei esse material, não faz tanto tempo assim, mas com certeza as contingências não têm nada a ver com as que estão acontecendo hoje, né? Em termos de mercado, saúde. Então, muita coisa mudou, além das questões que eu já vinha prevendo, né? Então, eu coloquei aqui algumas contingências atuais, como os modelos de gestão são afetados por elas, a quantidade de pessoas são afetadas por elas, o perfil de competências, os custos, o diferencial, manutenção. Pensem, o que é uma contingência importante hoje? Tecnologia, as mudanças tecnológicas. Hoje, uma contingência importante é as questões econômicas, o quanto isso vai nos afetar. O que está acontecendo com as micro e pequenas empresas, a questão do giro do capital em todos os locais, se tiver redução salarial, né, o quanto isso impacta nas empresas. Algumas empresas já estão atuando no sentido de reduzir salários, de mudar a quantidade de pessoas no quadro funcional, né, a demissão. Então, uma série de questões da área de pessoas, principalmente da área de pessoas, são afetadas quando a gente tem contingências que afetam o mercado de forma muito abrupta, né, como está acontecendo. E algumas são contingências, mas elas estão sempre se modificando, por isso que elas são chamadas de contingência. A tecnologia e os avanços, a automação e tudo isso que vem acontecendo, que faz parte do que a gente chama de Revolução 4.0, não é nenhuma novidade, isso vem acontecendo. Mas isso também é uma contingência que está obrigando as empresas a modificar o seu modelo de gestão, o seu perfil de competências organizacionais, seus custos, tá? Inclusive, muitas vezes, a rever qual é o seu diferencial de mercado. Bom, o gestor de pessoas, então, é aquele que vai coletar e utilizar informações para apoiar as decisões de investimento em atividades de gestão de pessoas e vão incluir objetivos futuros, tendências, diferenças entre os resultados atuais e os desejados. Para isso, eu coloquei no nosso material uma ferramenta que nós vamos mais tarde rever, que é, mais tarde eu digo em outra cadeira, né, em outras cadeiras, que é o 5W2H. Isso é uma ferramenta de planejamento que serve desde o planejamento e da avaliação, da elaboração de um plano de ação para reduzir, por exemplo, as despesas da família, até trabalhar com a resolução de um problema estratégico. Tá? Por que chama 5W2H? Porque a gente trabalha com 5 perguntas que são feitas em inglês, né? Por isso que a gente tem os Ws, né? When, where, what, why, who, né? E tem ali a tradução. E 2 Cs, né? 2 Cs não, desculpa, um C e um Q, que seria o how much e o how, né? Como e quanto, tá? Tradução para nós. Então, 2H. E essa ferramenta, ela é extremamente útil para a gente tanto elaborar várias ações para um mesmo problema, quanto prever uma resolução para cada tipo de problema específico. Como se usa essa ferramenta? Eu coloquei 2 exemplos aqui no material, tá? Aqui nós temos um exemplo de um 5W2H feito na vertical, tá? E é feita uma tabelinha, normalmente se faz assim, na horizontal ou na vertical. E nesse caso aqui, o que é o problema? O problema, né, foi feito com base na ideia, um plano de ação para o lançamento, um lançamento de alguma campanha, alguma questão digital no Facebook. E o que? O que é o que vai ser feito, né, nesse caso? A divulgação digital, lançamento de um novo produto para um target 25-35, classe B e C. Por quê? Porque o novo produto no mix da marca precisa ser apresentado. Então, vai ser discorrido ali todas as características de acordo com a perguntinha.
Quando? 20 dias antes. Então, quando a gente sabe os detalhes dentro da empresa, do problema, a gente consegue, inclusive, detalhar data, hora, tudo especificamente. Quem vai fazer isso, tá? Quem vai ser responsável por elaborar esse lançamento, tá? Então, marketing, o analista, o gerente e a agência. Como? Então, tem a explicação como vai ser feito, quanto vai custar. Um outro exemplo aqui, tá? É um plano de ação de treinamento para 30 colaboradores da empresa. Tema do treinamento é a importância do uso de EPIs. Qual era o problema nesse caso? O problema é que os colaboradores não estavam utilizando os EPIs. Ou o problema poderia ser que estava aumentando o número de acidentes de trabalho na empresa em função do não uso de EPIs, tá? Então, o que? O que vai ser o treinamento, tá? Então, treinamento sobre a importância do uso de EPIs. Quem? Para os operadores da linha de produção. Onde? No centro de treinamento. Quando? Nos dias tais e tais. Por quê? Conscientização, nananana. Como vai ser feito? Palestra e vídeo. Isso poderia ser mais específico? Poderia. Quanto custa? Um orçamento de X. Quando a gente não sabe valores, quando é um plano como a gente faz em aula normalmente, o custo a gente pode colocar uma mensuração estimada ou pode incluir custos, orçamento com palestra, orçamento para deslocamento, hotel, custo de tempo, tá? Então a gente pode detalhar sim, sem colocar valores, tá? Também é uma opção. Então, pessoal, essa é a finalização do material que nós temos até agora, tá? E fica para essa nossa aula esse material, já que nas duas próximas nós vamos ter um trabalho, tá? Que é a aplicação de muitos desses conhecimentos a respeito de planejamento, certo? Boa noite.